Muito bem, meus amados irmãos, estamos iniciando aqui mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui para mais uma lição da nossa EBD. Ao nosso pastor-presidente, pastor Roberto Vajão, que tem nos dado todo apoio nesse sentido. A gente está aqui sempre, toda semana, trazendo algumas informações aos professores da nossa Escola Bíblica Dominical. E dessa feita, nós vamos estar estudando essa semana a lição de número 4 desse primeiro trimestre, que traz como tema a Igreja e o Reino de Deus. Hoje está comigo aqui meu companheiro evangelista Moisés, que é supervisor da congregação Siloé, mais conhecido como Setor 7, né? E também o operador Bom Edson, que é professor aqui da classe Abraão, aqui do Templo Central. Daqui a pouco eles vão estar dando a sua saudação, mas antes eu quero ler aqui o texto áureo, a nossa verdade prática e a leitura bíblica em classe, e assim estaremos orando e dando prosseguimento à nossa aula. Vamos lá, lição número 4, então, a Igreja e o Reino de Deus. O texto áureo diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 15. A verdade prática nos diz assim: pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. A leitura bíblica em classe está no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, o versículo 14 até o 17, que diz assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, Deus, meu Deus, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui para falarmos, meu Deus, da Tua palavra. Meu Deus, estamos aqui discorrendo esta lição e te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar os professores, os superintendentes, os alunos da nossa escola dominical, que o Senhor possa, meu Deus, abençoar a cada congregação, cada setor, aonde se reúne todos os domingos para estudar a Tua palavra. Pai querido, Pai santo, continue conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Bom, Moisés, a sua saudação aqui para os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Paz do Senhor, pastor Wallace, paz do Senhor, com Edson. Para mim é um privilégio, um prazer estar aqui na gravação dessa videoaula e também agradecer ao nosso pastor-presidente, pastor Roberto Vajão, pela confiança e que Deus nos conceda aqui um momento de aprendizado através desta lição que vamos discorrer daqui a pouco. Bom, Edson, sua saudação. Bem, quero saudar todos com a paz do Senhor, pastor Lado, pastor, o nosso evangelista aqui também, que está presente, e a todos que nos vai assistir esta aula, que possa ter uma aprendizagem, que Deus possa abençoar a cada um. Agradecer também ao pastor Vajão por esta oportunidade, que é a primeira vez que estamos aqui, mas que Deus possa nos dar um entendimento da palavra do Senhor, que a palavra do Senhor é boa e é maravilhosa para nós aprendermos nesta tarde. Amém. Nós vamos então já entrar na nossa lição. Nosso tempo é corrido. Se você ainda não abriu a sua lição, você abre aí na lição número 4 desta semana. Estaremos estudando no próximo domingo, dia 28, que traz como tema aí a Igreja e o Reino de Deus. Nós vamos estar vendo então aqui que a igreja, ela faz parte do reino de Deus. Ela não é o reino de Deus na sua plenitude, mas ela faz parte do reino de Deus. E nós vamos estar aqui, durante esse tempo que passamos aqui, estudando e vendo aqui o que é que o comentarista ele nos traz nesse sentido.
como a igreja ela faz parte do reino de Deus, o que é o reino de Deus, e assim nós vamos passando essa lição e esperamos que ela seja útil para os professores que estarão acompanhando essa videoaula e que você possa tirar proveito aí para na sua ministração você ter algum subsídio a mais aí para passar para os seus alunos. Nós vamos estar aqui analisando ponto por ponto dessa lição, em um rápido comentário aqui. Nós não vamos ler, porque o nosso tempo é curto, mas estaremos fazendo aqui um ligeiro comentário sobre cada ponto, cada subponto desse aqui da nossa lição. O primeiro ponto da nossa lição, ele fala da natureza do reino de Deus. E eu gostaria de pedir para o meu companheiro Moisés que falasse sobre esse primeiro tópico aí, o reino de Deus é universal. Meus irmãos, nós estamos diante de uma lição referindo-se ao reino de Deus, relacionado também à igreja. E nesta lição a gente percebe a preocupação do nosso comentarista, José Gonçalves, em trazer de forma bem sucinta cada assunto, para o término a gente saber distinguir a posição da igreja em relação ao reino. Nesse primeiro ponto, nós temos aí, falando do reino de Deus, que ele é universal, e o salmista, no Salmo 47, trazendo que Deus é rei de toda a terra. E através da música, que é um mistério, onde que Deus mostra e reveste de grande importância a respeito da adoração ao Deus que é criador, a um Deus que é soberano. Então, no aspecto da adoração e exaltação, a gente sabe que no Salmo 47 o culto era acompanhado de adoração e pessoas que eram escolhidas com essa finalidade para salmodiar a Deus. E logo de início no Salmo 47, dizendo que ele é rei sobre toda a terra. Nesse primeiro ponto, a ênfase é mostrar a soberania de Deus. Daniel, capítulo 4, versículo 25, ele mostra que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Aonde Daniel ainda escreve, no versículo 21 do capítulo 2, que ele muda os tempos, as estações, remove os reis, estabelece os reis. Isto quer dizer que ninguém, nada está fora do controle de Deus, que ele exerce um pleno domínio sobre tudo e sobre todos. Quando Daniel escreve a respeito que ele muda o tempo e controla as estações, isso mostra a soberania de Deus e que ele tem poder para intervir na humanidade, tanto de forma individual quanto de forma coletiva. Então, Moisés, a gente vê que por mais que os reis deste mundo podem pensar que eles estão no controle da situação, mas na realidade Deus está acima deles, né? Deus é que na realidade está no controle de tudo, porque o homem, por mais importante que ele se acha, o maior cargo que ele ocupa nessa terra, ele sempre vai ter um Deus que está por cima e que domina tudo. Às vezes o homem pode pensar, eu fiz isso, eu deixei que acontecesse isso, mas na realidade tudo está dentro dessa universalidade do controle de Deus. Deus não perdeu o controle de nada. No segundo ponto, segundo tópico aí do primeiro ponto, vai falar sobre a soberania divina e os acontecimentos do mundo. Queria pedir para o Edson falar alguma coisa sobre esse segundo tópico aí. Muito bem, pastor. Aqui a gente vê a soberania divina e os acontecimentos do mundo. É muito natural a gente ouvir pessoas dizendo assim, poxa, mas tanta coisa acontece, mas e Deus, aonde está? Por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo?
Embora nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Nada acontece acima daquilo que Deus o permite. Aqui o escritor deixa claro que, embora os homens, até mesmo o diabo e seus demônios, tenham liberdade e permissão para agir neste mundo, contudo, essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Assim, Deus domina sobre tudo. Nós vemos que até quando Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, mas Deus deu um limite para ele. Ele falou, você vai até ali, mas na vida dele você não toca. Então Deus põe limite em tudo. Embora o mundo, se acontecem coisas terríveis no mundo, os homens agem como se não houvesse Deus, se não tivesse uma prestação de conta, se não tivesse que dar conta de tudo que ele faz, mas tudo tem um limite. Deus só permite que a pessoa vá até ali, porque ele está no controle de tudo. Então todas as coisas só acontecem com a permissão de Deus. E nada sobrepõe aquilo que o homem consiga suportar. Então qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer tribulação que vem acima da pessoa, tem muita gente que até fala, mas por que Deus faz isso, por que Deus deixou isso? Tudo que vem nós somos capazes de aguentar, porque Deus só permite até aquela altura e depois passou dali, Deus tem o domínio de tudo e não deixa que as coisas aconteçam acima daquilo que Ele determina. Então a soberania de Deus, ela mostra que por mais estranho que seja o acontecimento, por mais que a gente não quer concordar com algumas coisas que acontecem, mas tudo está no controle, na soberania de Deus. Como diz o comentarista aqui, se não tivesse no controle de Deus, se tudo não tivesse no controle de Deus, Deus não seria Deus. Mas como é o nosso Deus, Ele é um Deus, o único Deus verdadeiro, tudo está sobre o seu domínio, a sua soberania, e nada acontece sem o seu conhecimento. Muito bem, ainda que sobre esse primeiro ponto, o terceiro item aí desse primeiro ponto, ele fala do reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Bom, Moisés, comenta alguma coisa aí para nós sobre esse terceiro tópico aí. Muito bem. O reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. A gente pode já observar que há distinção aqui entre a nação de Israel e a igreja. E a partir de agora o comentarista vai distinguir uma coisa da outra para a gente chegar ao final e entender o que é o reino de Deus, né? E é sabido que Deus escolheu, é sabido através das Escrituras, que Deus escolheu um povo para ele governar. E Israel é a nação que Deus escolheu. E aí a gente vê quanto privilégio, né, de Israel, onde o próprio Deus, ele resolve governar para este povo. Isto é, o próprio Deus sendo o governo deles. E ao regime, teocracia, que o nosso comentarista menciona, que é uma palavra grega, tel é Deus, cracia, governo ou poder, é o governo de Deus, tá? E qual era o propósito dessa forma de governo de Deus? Era Deus cuidar de um povo especial, aonde esse povo seria visto pelo mundo inteiro, Deus através deles, tá? O profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 15, o Deus disse, o profeta escreveu, eu sou o Senhor, vosso santo. Ele diz, o Criador de Israel, o vosso Deus. Deus também disse a Samuel, quando o povo pediu um rei, o povo não estava satisfeito com o profeta Samuel, e aí Deus disse para Samuel, 1 Samuel capítulo 8, versículo 7, o povo não tem rejeitado a ti, antes a mim que tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. A outra missão de Israel também é ser nação sacerdotal. Deus tem todo um cuidado de moldar, lapidar Israel para essas finalidades. E a nação de Israel, Deus disse através de Moisés que eles seriam sua propriedade peculiar dentre todos os povos da terra. E disse mais a Moisés que o povo seria
é um reino sacerdotal, isto é, de Israel iria uma bênção para as demais nações. De Israel iria a propagação de quem era Deus a todas as nações. O propósito se concretizou com a vinda de Cristo. E a promessa de Deus a Israel era que ele seria uma bênção para todos os povos. E esse propósito se concretiza com a vinda de Jesus Cristo, com a morte e a ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo escreveu aos irmãos da Galácia, em Gálatas capítulo 3, versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por meio de Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, desde o início, os planos de Deus foram se desenvolvendo para que a igreja fosse estabelecida. A igreja, nós estudamos na primeira lição dessa revista, ela foi fundada ali no Pentecoste. Todo esse plano traçado por Deus para que viesse o surgimento da igreja, veio se desenvolvendo de uma forma aonde a humanidade teria uma compreensão do que é a igreja, que o comentarista menciona e a Bíblia também traz através do apóstolo Paulo. Conforme foi mencionado no tópico anterior, Deus nunca perdeu o controle de nada, tudo está no controle. Então, nós vemos aí então que a nação de Israel, ela sempre teve uma importância muito grande no plano de Deus. Isso é claro, é notório, que Deus ele sempre teve um cuidado especial com esse povo, e ele é importante para a igreja, porque através do povo de Israel, através dos judeus, é que veio a salvação para os gentios. E, consequentemente, veio também a igreja. Daí surgiu a igreja, ou seja, mostrando que a igreja ela não é um plano B de Deus, ela não é um puxadinho escatológico, como às vezes as pessoas ensinam por aí. Porque o povo judeu não aceitou, então Deus teve que criar um segundo plano ali e criou a igreja. A igreja não é um plano B. A igreja, quando nós pensamos dessa forma, que a igreja foi um projeto ali, criado ali instantaneamente ali, de última hora, nós vamos estar cometendo pelo menos 2 equívocos. Qual seria? Ignorar a presciência de Deus em relação ao futuro e ao mesmo tempo diminuir a importância de Deus, a importância da igreja, que segundo a Bíblia foi idealizada por Deus desde a eternidade. Então, Israel foi uma nação extremamente importante, foi, sem dúvida alguma, mas a igreja também sempre existiu na presciência de Deus, não foi algo que surgiu de uma hora para outra. Então, no ponto de vista humano, pode até haver esse espécie de um parêntese, que muitas vezes a gente fala, muitas pessoas falam que Deus havia um parêntese na história, mas na perspectiva divina não, porque a igreja ela sempre existiu no propósito de Deus. É isso, Moedas? Sim. Muito bem, meus amados irmãos, nós terminamos aqui então esse primeiro ponto. Vamos agora para o segundo ponto da nossa lição, que traz aí a igreja e as dimensões do reino de Deus. Nós vamos ver aqui o reino de Deus como realidade presente, depois onde está o reino de Deus e o reino de Deus como uma realidade futura. São os tópicos desse nosso segundo ponto aqui. E aí eu volto com o meu companheiro Moedas aqui, sobre esse primeiro tópico aí, o reino de Deus como realidade. O que o senhor entendeu desse primeiro tópico aí, Moedas? Muito bem, pastor. Aqui a gente vê nos evangelhos, Jesus sempre ele chamou atenção para a dimensão da presença do reino de Deus, porque a fé daquele povo judeu, eles perderam a noção do reino de Deus, esqueceram as coisas que Deus tinha ensinado por meio dos profetas. Então, quando Jesus faz aqui um milagre, que ele cura esse moço cego, mudo, endemoniado, os fariseus ficaram muito assustados e
começaram até a dizer que Jesus estava fazendo esses milagres, né, através do poder de Beelzebul. Então nós vemos aqui que Jesus aqui, ele dá uma resposta para eles, muito clara, muito certa. Ele disse assim: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, consequentemente, chegada a voz do reino de Deus. Quer dizer, se Jesus estivesse expulsando o demônio no poder de Beelzebul, que é um demônio, né? Como que seria? Um reino dividido? Mas se Jesus tem feito todos esses milagres em nome de Deus, libertando, curando, é claro que alguma coisa maravilhosa estava acontecendo, porque na verdade naquela época existiam muitas pessoas enfermas, muito demoniadas, mas não existia ninguém que expulsasse um demônio. De repente aparece Jesus expulsando os demônios, curando os enfermos. Os fariseus, aquele povo, eles era para olhar em Jesus e ver, não, alguma coisa diferente está acontecendo. Realmente é o reino de Deus que está entre nós. Então Jesus aqui ele mostra claramente que o reino de Deus, ele está no meio de nós. Então o reino quer dizer um poder, né? O poder de Deus, o controle de Deus, mas os fariseus não acreditavam e os seus pensamentos eram totalmente diferentes. Também foi por causa dessas coisas que levaram Jesus à morte, por não acreditar que o reino de Deus estava entre ele, que o poder de Deus tinha chegado, que a salvação tinha chegado, que a libertação tinha chegado. Porque se os fariseus, se os sacerdotes reconhecessem que Jesus era o Filho de Deus, eles teriam recebido de bom grado. Porque Jesus só fazia o que era bem. O reino de Deus é o quê? É justiça e paz. Então é o que Jesus pregava, mas eles não acreditaram. Então Jesus deixou claro para ele que o reino de Deus está entre nós. Então, veja aqui que ainda diz assim, nessa palavra o Senhor vemos um aspecto importantíssimo na compreensão da identidade do reino de Deus. Essa é a realidade presente. Quer dizer, a realidade é essa, que Deus tem feito maravilha no meio do seu povo. Por quê? Porque Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é dominador. Em outras palavras também, Jesus, o reino de Deus já estava presente entre os homens. O nosso Senhor diz que o reino de Deus havia chegado. Logo, esse reino não é algo subjetivo, né? Mas é concreto e real. Quer dizer, o reino de Deus ele é real. É um poder que opera, né, através do poder de Deus, o decreto de Deus que já foi assinado e feito muito antes da fundação do mundo. Então, só que os fariseus não acreditavam que esses milagres que Jesus estava fazendo, e chegou a ponto de Jesus falar para eles essas palavras, que o reino de Deus já está entre nós. Muito bem, então nós vimos aí que o reino de Deus, ele é uma realidade, né? Jesus, aliás, como o irmão Edson já disse, ele já iniciou o seu ministério dizendo, né, que o reino de Deus havia chegado. Aí Mateus 3:2, Jesus fala isso, o reino de Deus havia chegado. Sendo assim, então Jesus ele estava cumprindo a predição dos profetas, que os profetas já diziam que o Messias, né, seria aquele que iria inaugurar, né, trazer a realidade desse reino de Deus. Então, no seu aspecto presente, o reino de Deus significa o quê? Deus intervindo e predominando no mundo, através da pessoa do Senhor Jesus. E isso nós vemos essa intervenção, esse domínio, exatamente, um dos exemplos é esse exemplo aqui do endemoniado, né? Nós vemos que o comentarista cita aqui, ele curando aquele endemoniado, Jesus ali, como o Eza disse, ele é acusado pelos os líderes religiosos da época, dizendo que ele estava possuído, né? Fazendo aquilo pelo poder de Beelzebul, um demônio, mas na realidade nós vemos que era o reino de Deus se manifestando ali ao mundo naquele momento ali. A resposta de Jesus para aquelas pessoas que estavam acusando ele quando ele libertava aquele endemoniado, era assegurando que a libertação daquele endemoniado era uma prova da realidade presente, da presença do Espírito, da presença do reino de Deus no mundo. Então, essas intervenções, esses milagres que Jesus operou no seu ministério, era a prova da realidade da presença do reino de Deus. Não é isso, Moisés?
Quando o Moedas estava comentando, eu me veio à memória, assim, eu acho interessante, que quando Jesus cura o homem, endemoniado, cego e mudo, de repente o povo eles ficam admirados, né, pelo que Jesus fez, e aí eles disseram, não é esse o filho de Davi? E aí preocupa os fariseus, porque se é o filho de Davi, é o descendente que viria para governar. Né? Então já trataram já de dizer que já era o espírito de Beelzebu para tentar calar o povo. Né? Verdade. Lá em Colossenses, só para você ter uma citação a mais aí, professor, que fala sobre essa realidade, Colossenses 1:13 diz assim, ó, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso fala da realidade desse reino. O segundo tópico aí, do segundo ponto, diz assim, onde está o reino de Deus? Ô Moisés, onde está o reino de Deus? Onde está o reino de Deus? Né? A pergunta, e a Bíblia nos trata de nos esclarecer acerca disso. Tá? A Bíblia diz que onde Jesus está, o reino de Deus se manifesta. E essa manifestação, ela é vista através das ações de Deus. Aí nós temos pessoas são curadas, libertas, há uma libertação da opressão do maligno, aonde o reino de Deus está, isso é o Senhor operando, pessoas também são salvas, isso nos mostra o reinado de Deus através da vida das pessoas. O apóstolo Paulo, ele responde aos irmãos em um momento em que eles estavam se questionando sobre acerca de algumas coisas, alheias da vida. Paulo, ele faz questão de aproveitar para falar do reino de Deus. Romanos 14:17. Ele diz o seguinte, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é uma realidade presente na igreja hoje. E se define através da nossa vida cristã. Paz, alegria, é nessa esfera que o Espírito Santo trabalha, nessa dispensação da igreja. E em lugar de conflito, nesse texto específico de Romanos, capítulo 14, em que Paulo menciona, Paulo insiste os crentes a buscarem aquilo que proporcionava paz e edificação. A buscar o quê? O reino de Deus. Tá? Então isto é buscar o reino de Deus e é nisso que ele se manifesta. Onde está o reino de Deus? Está através das suas ações e sempre usando as pessoas para operar os seus milagres e os seus feitos. Então o reino de Deus, ele não está num espaço geográfico, né? Digamos assim, como diz o nosso comentarista, mas ele está presente em todos aqueles que têm Cristo na sua vida. Todos aqueles que já aceitou Jesus como Salvador, o reino de Deus está presente na sua vida e se manifesta, assim como se manifestou através da vida de Jesus, através das vidas dos céus de Deus, da sua igreja hoje, ele se manifesta. O terceiro item desse segundo ponto fala o reino de Deus como uma realidade futura. Nós vimos agora há pouco a realidade presente. Vamos ver agora o reino de Deus como uma realidade futura. Moedas, fala para nós aí alguma coisa sobre esse terceiro item aí. Então, pastor, o reino de Deus como realidade futura, ele possui uma dimensão presente, ele também possui uma dimensão futura. Aqui o escritor ele disse, claro, sobre, é como se o reino de Deus tivesse uma ordem escrita, né? Deus escreveu as leis do seu reino, então ela tem que ser proposta a ser cumprida. Quem faz parte desse reino está debaixo das bênçãos, está debaixo das ordens, está debaixo da submissão a Deus. Porque uma pessoa, ele só pode estar, o reino de Deus só pode estar numa pessoa se ele estiver submisso a ele. Caso contrário, ele será um desses que está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 6, 9, 11 e 10. Esse tipo de pessoa que vai ficar de fora desse reino. São pessoas que cometem pecado, pessoas que vivem todo tipo de pecado que não agrada a Deus. Esse tipo de gente não vai fazer parte desse reinado, desse reino. Por quê? Eles não são submissos a Deus. Então o reino de Deus é um decreto de submissão para o ser humano.
aquele que se envolve ao reino de Deus, ele precisa estar submisso à vontade de Deus. Que aí sim ele está participando do reino de Deus. Embora que Deus tenha domínio sobre todos os seres, todos os planetas, de todas as tribos, de todas as línguas, de todos que existem debaixo do céu e em cima também no céu, né? Em cima na terra e em cima também no céu. Deus tem domínio sobre todo, mas há um decreto para a humanidade e para aqueles que querem servir a Ele. Esse que quer servir a Deus, que quer reconhecer Ele como Rei, como Todo-Poderoso e como Senhor, está sim debaixo das suas ordens, do seu reinado. Esse sim, Deus, o reino de Deus faz parte da vida dele. Mas há aqui uma qualidade de pessoas que não vão participar desse reino, porque não faz a vontade de Deus, não reconhece Deus como Senhor, e também nós vamos ver aqui as suas manifestações na sua plenitude vindoura, que é no milênio. Nós cremos que depois do arrebatamento da igreja, depois da grande tribulação, vai ter o milênio, onde que o próprio Jesus vai reinar, que aí que vai cumprir a palavra que ele vai dizer que eu sou o rei. Ele vai ser o rei de toda a terra no milênio. Então todas as nações vão ter que prestar adoração a ele no milênio. Então é um tempo que vai ser de muita bênção também, mas o melhor é ser arrebatado para já estar com o Senhor reinando nesse tempo. Muito bem, então nós vemos que o reino de Deus ele já é uma realidade, já era uma realidade na época de Jesus, continua sendo essa realidade, mas ainda não na sua plenitude, né? A gente espera ainda essa plenitude, essa consumação futura, digamos assim, quando Cristo voltar à Terra, né? Como já foi dito aqui, estabelecer o milênio. Então, ele vai estabelecer de uma maneira plena, manifestar de uma maneira plena esse reino que já está no nosso meio, já está operando, mas se manifestará então de uma maneira plena, na sua plenitude. É isso, Moisés? Isso mesmo, certinho. A respeito do milênio, nós temos aí a igreja arrebatada, que vai estar reinando com Cristo, que fala a respeito da plenitude em sua totalidade, os santos do Antigo Testamento também, os mártires da grande tribulação, os que morreram, os que permaneceram fiéis a Cristo, e os que nasceram durante a grande tribulação também. Então esses estarão reinando, o reinado por completo, né? Se nós podemos colocar. Eu achei interessante também, a Bíblia de Estudo Pentecostal coloca que nenhum inconverso entrará nesse reino. Então será um reinado de plena paz, onde Jesus Cristo terá total poder sobre todos, né? Em termos de governo. Ali vai estar presente a igreja universal, né? No sentido geral, né? Todos aqueles que já morreram em Cristo e estão aguardando a ressurreição, e aqueles que estiverem vivos, que terão durante o milênio, mas terão esse privilégio de passar também, experimentar o milênio, estarão debaixo do reinado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua plenitude. Então, o terceiro ponto da nossa lição fala da igreja no contexto do reino de Deus. Aí nós temos a distinção entre igreja e reino. A igreja expressa o reino, a igreja e a mensagem do reino de Deus. Bom, Moisés, fala para nós aí sobre esse primeiro tópico aí, a distinção entre igreja e reino. Eu disse no início lá que a igreja ela faz parte do reino, né? Mas dá mais uma destrinchada para nós nesse assunto aí, a distinção entre igreja e reino de Deus. Muito bem. Conforme o nosso comentarista escreveu, nessa lição e também nos seus comentários do livro, a igreja faz parte do reino, mas ela não é o reino de Deus em sua totalidade. Nos comentários anteriores já percebemos quem fará parte desse reino por completo. Israel, por exemplo, os salvos, eles tiveram esse papel importante para a chegada do Messias. E o povo de Israel, dentro desse preparo todo, tiveram os profetas, sacerdotes, reis, juízes, sempre anunciando a chegada do reino de Deus. Como já mencionei, Israel era a comunidade do reino
E Deus chama Israel como propriedade particular. Nesta nova aliança, Jesus veio, anunciou o reino, disse que o reino já era chegado, que havia chegado. Seu precursor João Batista também disse que era chegado o reino de Deus. Mas após a sua morte, a ressurreição e com a vinda do Espírito Santo, a igreja então ela é estabelecida, né? E a igreja então é a comunidade de Deus. O apóstolo Pedro escreveu na primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, dizendo que vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Então está aí a distinção entre a igreja e o reino de Deus, ela como parte, não é? Então a igreja, ela não é o reino de Deus na sua totalidade, nem na sua expressão completa, mas ela faz parte do reino de Deus. Bom, Edson, quer falar uma coisa sobre esse primeiro ponto aí? É interessante que quando a igreja surgiu, que a igreja foi nascida no dia de Pentecostes, o reino de Deus já existia. Ela foi um conjunto de pessoas chamado através do Evangelho, através do sacrifício de Cristo, para unir para se acoplar nesse reino, né? Para fazer parte desse reino. Fazer parte desse reino. Então, e a igreja ela continua fazendo parte do reino de Deus, que o reino de Deus já era antes da igreja nascer, já existia o reino de Deus. Então você já continua aí, já a continuação aqui, desse assunto, né? A igreja que expressa o reino de Deus. Aqui nós vemos que a igreja, ela não foi, a pastora até deu uma falada sobre esse assunto, que a igreja, ela não foi projetada por Deus como assim, uma coisa, deu uma coisa errada, fez a outra. Não, não foi isso. Não, ela foi uma coisa que já desde lá em Apocalipse, já mostra o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, a igreja já estava no projeto de Deus, Deus já sabia o que ia acontecer, né? Deus já sabia o que ia acontecer. Então, quando nós vemos lá em Gênesis 3,15, quando Deus faz aquela promessa, já está falando sobre Jesus que haveria de vir. Quando Deus chama Abraão, promete ele abençoar, fazer dele uma grande nação. Então, essa bênção, quando Deus traz ali a nação israelita, mas Deus já sabia que Israel não ia cumprir aquele propósito que Deus tinha com eles. Então, depois Israel se extraviou, mas a promessa de Deus, a vinda de Jesus Cristo, o Salvador do mundo, ela ficou de pé e Deus cumpriu essa promessa com o povo de Israel. Mas ela não foi projetada assim, de qualquer jeito, né? Na última hora. Ela já estava no coração de Deus. Então, a gente diz assim, ela não é um improviso de Deus, nem remendo, ela faz a história da salvação, ela foi projetada, planejada e eleita de Deus, a igreja eleita. Significa que debaixo do novo pacto, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido o plano de Deus. Então a igreja, hoje, é a principal comunicação para anunciar o reino de Deus aos povos, às nações. Então isso aí está incumbido a igreja, agora anunciar o reino de Deus às pessoas. Então a igreja, ela foi criada, ela foi planejada, e um dos seus objetivos, ou o maior objetivo é esse, fazer conhecido o plano de Deus, o evangelho de Deus na vida de todos os seres humanos. Porque o desejo de Deus é que todos se salvem, que todos venham ao arrependimento, que todos venham a crer e aceitar Jesus como Salvador e fazer parte da igreja, fazer parte desse reino de Deus. O terceiro tópico aí desse terceiro ponto, nós já estamos caminhando aí para o final da nossa lição, vai falar da igreja e a mensagem do reino de Deus, que já é também que dando uma continuidade que nós estávamos falando aqui. Ô Moisés, fala para nós aí sobre esse terceiro item aí. Muito bem. Pregar o reino de Deus é uma missão importante da igreja. Nós observamos aí nos textos bíblicos mencionados, nesse ponto, que Paulo pregava o evangelho do reino. Ele conscientizava, além de pregar o evangelho àqueles que não tinham o conhecimento, ele conscientizava os novos crentes sobre a realidade do evangelho.
E a gente percebe nas palavras do apóstolo Paulo que ele sempre foi muito claro e muito coerente em transmitir o Evangelho. Quando eu digo claro, eu estou dizendo de uma forma em que todos tinham compreensão a respeito do que Paulo pregava. Então Deus confiou à igreja essa tarefa tão importante de pregar o Evangelho. Eu lembro que eu li no tópico anterior, Efésios 3:10, que Paulo diz o seguinte: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria seja conhecida nos principados e nos potestades dos céus. O pastor Wallace até mencionou aqui a respeito dos anjos, né? Como eles ficam se admirando com o desdobrar da história a respeito do mistério, né? Que é a igreja, que foi revelada, dada a Paulo através de Jesus Cristo, esse mistério. Então esse Evangelho é que traz paz, a pregação do Evangelho é que traz refrigério para as pessoas. E quando a igreja local tem essa visão, conforme nós vimos no trimestre anterior, a respeito de missões, que é algo prioritário da igreja, que é algo que a igreja precisa se empenhar, e quando a igreja muda esse foco, que é a pregação do Evangelho, quando ela não tem isso como prioridade, infelizmente, lamentavelmente, há muitos segmentos evangélicos que já não tem mais a pregação como prioridade. E aí quando a igreja começa a inventar algumas coisas, além do Evangelho para a salvação, ela está se desviando da sua função. Tá? Então isso já foi estudado a respeito, na lição anterior, a respeito da plenitude e da propagação do Evangelho, que se dará como um total depois, até a grande tribulação, ou no final da grande tribulação, onde todos conhecerão a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Nós, como igreja, nós sabemos que Jesus vai arrebatar a igreja a qualquer momento. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Então a ela é incumbida aí essa tarefa da propagação do Evangelho de forma muito clara e também como prioridade da igreja. Então, Moisés, o comentarista ele faz essa observação aqui, né, que é muito importante, né, que quando esse entendimento não é claro, né, e a igreja local ela acaba saindo da sua rota, enveredando por outros caminhos, infelizmente a gente vê muito isso acontecendo nesses últimos dias, né? As pessoas deixando o verdadeiro Evangelho, a mensagem principal do Evangelho, que é a salvação de almas, para se preocupar com outras coisas que não é o verdadeiro Evangelho. Fico muitas vezes criando situações, inventando situações para atrair as pessoas para as suas igrejas. E o verdadeiro Evangelho não é esse. Jesus ele nunca disse na sua palavra que o verdadeiro Evangelho vai enriquecer alguém, não vai deixar ninguém ficar doente, que a gente vê muito por aí afora. Mas pelo contrário, Jesus sempre disse, no mundo nós teríamos aflições. Então, pregar o Evangelho, servir, conhecer esse Evangelho, andar de acordo com esse Evangelho, nós vamos ter luta, nós vamos passar por enfermidades, só que a gente tem a promessa de Jesus, de que vamos vencer. Jesus venceu, e nós estando nele, nós estivermos firmes com ele, nós vamos vencer também. Às vezes pode, como consequência, acontecer outras coisas, bênçãos materiais, saúde, tudo isso acontece também nas nossas vidas, mas não é o principal objetivo do Evangelho. O Evangelho de Jesus, a preocupação dele é salvar almas, ganhar vidas para o reino de Deus. Então, essa é a mensagem central do Evangelho, que é a salvação de almas. A preocupação maior de Jesus é com a salvação de vidas para o seu reino. Meus amados irmãos, nós chegamos então aqui no final da nossa lição. Eu vou estar aqui só lendo a conclusão da nossa lição e os nossos companheiros estarão aqui também dando aqui as suas considerações finais a respeito do assunto da nossa lição, que nós acabamos chegando agora aqui no final. A conclusão diz assim, ó, nesta lição aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. Como disse alguém, a igreja não é idêntica
ao reino de Deus, pois esta é maior do que ela. Pois este é maior do que ela, está falando aqui do reino de Deus. Todavia, a igreja é o instrumento presente do reino e herdará o reino. Assim, o reino de Deus, em sua plenitude ou na sua manifestação final, incluirá todos os crentes que professaram e professarão a sua fé em Cristo, o Filho de Deus. Então, que nossos companheiros, nossos professores, atentem bem para isso, que a igreja, ela tem um papel importantíssimo no reino de Deus, apesar de ela não ser o reino da sua plenitude, mas ela faz parte desse reino e tem uma importância muito grande, porque ela é um instrumento que Deus usa para angariar vidas, para fazer parte desse reino de Deus. E nós vamos ver, o irmão Moisés já disse aqui, que esse reino, ele, na sua plenitude, vai ser composto por todos aqueles que professaram e que ainda vão professar, ou seja, ainda vão ter pessoas que vão aceitar Jesus. Nós não sabemos quanto tempo Jesus vai demorar para voltar para buscar a sua igreja. Pode acontecer hoje, mas nós não sabemos. E então nós acreditamos que muitas pessoas ainda vão aceitar Jesus e estarão fazendo parte desse grande reino na sua plenitude. Bom, Edson, as suas considerações finais aí, para nós estarmos encerrando aqui essa videoaula. Não podemos esquecer que Jesus disse que o meu reino não é deste mundo, então todos nós somos chamados para anunciar o reino de Deus. E eu eu agradeço essa oportunidade de poder estar aqui com os irmãos, aprendendo mais a palavra de Deus, e que os irmãos tenham um aproveitamento, né, que possa ajudar de alguma forma nas suas aulas, né, que possamos passar uma aula para os nossos alunos, que Deus possa abençoar, que eles possam aprender mais e mais da palavra de Deus. Essa é a minha gratidão. Ô Moisés. Muito bem, então chegamos aí ao final desta lição, e com essa compreensão a respeito do reino de Deus, e grato a Deus por fazer parte da igreja de Jesus Cristo, né? Devemos ser gratos a isso, como professores, como pregadores do Evangelho, e que um dia todos nós estaremos presentes, né? Todos os salvos de todas as épocas, desse reino, onde Cristo reinará com todos os santos. E já que agradeço ao nosso superintendente geral da Escola Bíblica Dominical, pastor Wallace, ao Edson também, nosso irmão Edson, satisfação de participar juntamente com vocês desta videoaula. Que Deus em Cristo vos abençoe a cada um dos nossos irmãos, professores, em nome de Jesus. Muito bem, queremos agradecer a todos os nossos companheiros que estão aí assistindo, participando, né, desta videoaula. Que Deus abençoe, que você possa ter uma escola bíblica dominical abençoada no próximo domingo, e permitindo Deus, na próxima semana, o pastor Paulo estará aqui, ministrando aqui com seus companheiros, que é a lição número 5, que traz aqui o título de A Missão da Igreja de Cristo. Então, participe sempre conosco, procure sempre estar nos acompanhando através dessas videoaulas, através desse canal, e Deus, com certeza, vai continuar te abençoando grandemente. Deus abençoe a todos. Não esquecer também de agradecer aqui nosso companheiro, pastor Jonas, que está ali cuidando ali dos detalhes, né, desta videoaula, e que Deus abençoe ele. O nosso pastor Roberto, mais uma vez, que Deus abençoe, e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir, na paz do Senhor.